Imagine descobrir que tudo o que você sempre acreditou sobre dinheiro pode estar completamente errado. E se eu te dissesse que em menos de 12 meses você poderia ganhar em um único mês o equivalente ao que hoje leva um ano inteiro para conquistar? Parece um absurdo, não é? Eu também pensei assim, até que essa transformação aconteceu na minha vida. O segredo não está em trabalhar mais duro, mas em compreender as leis invisíveis que regem o dinheiro e a própria vida. Quando minhas mãos tocaram o livro Pense e Enriqueça, eu atravessava um dos momentos mais difíceis da minha existência. Ganhava apenas $4.000 por ano e devia 6.000. Isso significava que, mesmo que eu entregasse cada centavo do meu salário por um ano e meio, ainda estaria na mesma situação. Era como estar preso em um poço sem fundo, cada vez mais profundo a cada mês. Você já se sentiu assim? Trabalhando duro, mas sem ver a cor do dinheiro? É como correr numa esteira. Você se esforça, gasta toda a sua energia e no final continua no mesmo lugar. Naquela época, eu não tinha instrução formal, diploma ou qualquer plano para o futuro. Minha autoestima era tão baixa que eu acreditava que o resto da minha vida seria apenas sobreviver e pagar contas atrasadas. Talvez você já tenha pensado algo parecido, que o destino de uma pessoa seja determinado pelo seu nascimento e que não haja escapatória. Essa era exatamente a minha realidade, até que aquele livro caiu nas minhas mãos. E acredite, eu não acreditei imediatamente. Na verdade, quando me disseram que eu poderia ter tudo o que desejasse se aplicasse àqueles princípios, minha primeira reação foi a descrença. Mas algo curioso aconteceu. Eu não acreditava que fosse verdade, mas acreditava que a pessoa que me dizia isso realmente acreditava. E isso foi o suficiente para acender uma faísca de esperança dentro de mim. Naquele momento, tudo o que eu queria era dinheiro. Eu pensava, se eu tivesse dinheiro suficiente, todos os meus problemas desapareceriam. E talvez você também pense assim, que se tivesse apenas mais 500 ou $1.000 por mês, sua vida ficaria mais leve. Mas a verdade é que o dinheiro é apenas o reflexo de algo muito maior. Eu não sabia disso na época, só descobriria mais tarde. Mas, mesmo sem entender completamente, decidi seguir o que estava escrito, quase como um ato de desespero. E foi justamente esse desespero que me abriu para uma transformação radical. O que aconteceu depois foi tão rápido que parecia impossível. Em menos de 12 meses, passei de $4.000 por ano para $15.000 por mês. Pare por um instante e imagine isso acontecendo com você. O que significaria receber em 30 dias o que antes levava um ano inteiro para conquistar? Como isso mudaria a forma como você cuida da sua família, como você acorda pela manhã, como você se vê no mundo? Eu não fiquei mais inteligente de repente. Não recebi nenhum diploma, não descobri nenhum segredo escondido nos cofres dos bancos. Eu simplesmente comecei a aplicar algumas leis que sempre estiveram ali, mas que ninguém nunca me ensinou. E é aqui que a maioria das pessoas erra. Elas acreditam que dinheiro é uma questão de sorte, de conexões ou de trabalhar cada vez mais horas. Mas pense comigo, quantas pessoas você conhece que trabalham até a exaustão e continuam endividadas? Quantas vezes você mesmo já acreditou que a solução era arrumar um segundo emprego, fazer horas extras, se matar de trabalhar, mas no final o dinheiro ainda era insuficiente? A razão é simples. Não se trata de esforço físico, mas de direção mental. Eu me lembro de noites em que não conseguia dormir pensando nas contas atrasadas, nos credores batendo à minha porta, no medo de não conseguir me sustentar. Esse tipo de preocupação drena a sua energia e te prende em um ciclo vicioso. Mas quando comecei a aplicar as ideias do livro, percebi que a mudança não acontecia primeiro na minha conta bancária, mas na minha mente. Era como se eu tivesse trocado uma lente embaçada por uma lente nova e cristalina. De repente, comecei a enxergar possibilidades que sempre estiveram à minha frente, mas que antes eu era cego demais para notar. O que quero que você entenda é que essa transição não foi apenas financeira, foi também emocional. Quando vi meu primeiro cheque com $15.000 em um único mês, eu chorei. Não de alegria pelo dinheiro em si, mas pela prova de que eu não estava condenado a uma vida limitada. E é isso que eu quero que você sinta agora.
você também não está condenado. Talvez tudo o que falte seja uma faísca de fé, aquela mesma faísca que me fez acreditar no começo, mesmo sem entender completamente. E se você me perguntar qual foi o maior ganho dessa experiência, eu te digo, não foi o dinheiro. Foi a certeza de que eu podia mudar. Foi a descoberta de que existe algo dentro de nós capaz de transformar completamente nossa realidade quando alimentamos os pensamentos certos e seguimos princípios comprovados. E a partir daí, minha vida nunca mais foi a mesma. Existe uma lei que governa a forma como o dinheiro chega até nós, e essa lei é infalível. Ralph Waldo Emerson a chamou de lei da compensação. Ela diz que o que você recebe na vida está diretamente proporcional a 3 fatores. Primeiro, a necessidade do que você faz. Segundo, sua habilidade em fazê-lo. E terceiro, a dificuldade que existe em substituí-lo. Parece simples, mas é justamente essa simplicidade que faz a maioria das pessoas ignorarem essa lei. A verdade é que a necessidade do que você faz já existe. O mundo sempre precisará de pessoas que ofereçam soluções, serviços e ideias. E se você pensar bem, a dificuldade em ser substituído também não precisa ser seu foco inicial, porque ela é consequência do segundo fator, sua habilidade em fazer. É aí que reside o segredo. Pense comigo. Quantas pessoas você conhece que reclamam do salário, que dizem que não são valorizadas, mas que continuam desempenhando o mesmo papel da mesma forma há anos? Elas esperam reconhecimento sem nunca elevarem sua própria capacidade. É como querer um fruto diferente plantando a mesma semente, dia após dia. Eu mesmo caí nessa armadilha quando acreditava que apenas o esforço físico era suficiente. Eu trabalhava duro, dava o meu máximo, mas continuava no mesmo patamar. Só quando compreendi que a verdadeira alavanca era desenvolver habilidades que ninguém pudesse me tirar, é que o jogo começou a mudar completamente. E aqui está uma pergunta que pode incomodar. Quanto você realmente se esforça para se tornar melhor no que faz? Não falo de trabalhar mais horas, mas de aumentar sua competência, de se diferenciar, de entregar algo que poucos conseguem entregar. Porque quando você se torna valioso pelo que é capaz de fazer, o mercado não tem escolha, a não ser recompensá-lo. O dinheiro não segue quem pede, ele segue quem se torna indispensável. Eu me lembro claramente de quando percebi isso pela primeira vez. Estava em uma situação em que todos ao meu redor tinham praticamente o mesmo salário, a mesma rotina, os mesmos sonhos limitados, e por mais que tentassem, não havia perspectiva de crescimento. Então comecei a estudar, a me treinar, a me aprofundar em tudo que envolvia potencial humano e prosperidade. A cada dia que eu dedicava a desenvolver minhas habilidades, eu sentia que estava construindo uma ponte para o outro lado do rio, o lado da abundância. E quando essa ponte ficou forte o suficiente, o dinheiro começou a fluir naturalmente. Não é diferente com você. Quantas vezes você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter portas abertas em todos os lugares, enquanto outras ficam batendo de porta em porta sem sucesso? A resposta não está na sorte, mas no valor que cada uma traz para a mesa. Pesquisas mostram que pessoas que investem consistentemente em seu desenvolvimento profissional têm, em média, rendimentos até 5 vezes maiores do que aquelas que permanecem no mesmo nível de aprendizado. Isso prova que a lei da compensação não é apenas filosofia, é uma observação prática da realidade. E existe ainda algo que poucas pessoas percebem. Quando você se torna cada vez melhor no que faz, não apenas o dinheiro aparece, mas também o respeito, as oportunidades e as conexões certas. Pessoas de sucesso são atraídas por quem se compromete com a excelência. E da mesma forma, pessoas medíocres se afastam quando percebem que você já não joga o mesmo jogo que elas. É quase como uma seleção natural no mundo dos negócios e da vida. Lembro-me de quando fui convidado a trabalhar lado a lado com Sandy Gallagher. Ela era uma mulher absolutamente brilhante, responsável por transações bilionárias no mundo corporativo. Se eu não tivesse elevado meu nível, se eu tivesse continuado sendo aquele homem que trocava horas por trocados,
essa oportunidade jamais teria surgido. Mas, porque eu decidi investir em mim mesmo, eu estava pronto quando a chance apareceu. É assim que funciona. Primeiro você cresce, depois o mundo abre espaço para a sua nova versão. Talvez você esteja se perguntando agora se realmente é capaz de dar esse salto. E minha resposta é, claro que é. Você já tem em suas mãos a maior parte do que precisa. Só falta direcionar sua energia para desenvolver a habilidade que vai te tornar insubstituível. Isso exige disciplina, exige paciência, mas cada passo nesse caminho é um tijolo a mais na construção da liberdade que você tanto deseja. A lei da compensação não falha. Ela recompensa exatamente na medida do que você se torna. Então, pergunte-se, quem você está se tornando hoje? Porque é essa resposta que vai determinar quanto dinheiro, quanta abundância e quanta realização entrarão em sua vida amanhã. Existem apenas 3 formas de ganhar dinheiro, e é impressionante como quase toda a população está presa na pior delas sem perceber. A primeira forma é aquela usada pela esmagadora maioria, cerca de 96% das pessoas, que consiste em trocar tempo por dinheiro. É o modelo clássico do emprego. Você recebe por hora, por dia ou por mês, mas só recebe enquanto está presente. Esse é o caminho mais limitado, porque existe uma barreira intransponível: o tempo. Não importa o quanto você se esforce, as horas do dia são as mesmas para todos. E quando esse tempo se esgota, sua renda também se esgota. É por isso que tantas pessoas vivem exaustas, correndo de um lado para o outro, tentando aumentar suas horas extras, mas nunca conseguem alcançar a liberdade financeira. Quantas vezes você já se pegou pensando que, se tivesse mais tempo, talvez pudesse ganhar mais dinheiro? Pois é justamente aí que mora a armadilha, porque o tempo é um recurso que nunca se multiplica. A segunda forma é investir dinheiro para ganhar dinheiro. Esse caminho é seguido por uma pequena parcela, apenas cerca de 3% da população. É uma estratégia excelente quando dominada, mas perigosa para quem não sabe o que está fazendo. A maior parte das pessoas que tentam esse caminho acabam perdendo, porque aplicam recursos sem conhecimento, sem planejamento e muitas vezes guiadas pela pressa ou pela ganância. E quando perdem, desistem de vez, acreditando que investir não funciona. É como entregar suas economias a um jogo cujo resultado você não entende. Por isso, esse modelo, apesar de poderoso, não é para qualquer um. E então existe a terceira forma, que é o verdadeiro divisor de águas. Apenas 1% da população realmente vive dessa maneira. Mas esse grupo concentra 96% de todo o dinheiro que circula no mundo. Eles não estão trocando tempo por dinheiro, nem dependem apenas de investir grandes quantias. Eles criam múltiplas fontes de renda. Essa é a chave. É o que permite que o dinheiro continue fluindo mesmo quando você está dormindo, viajando ou dedicando seu tempo a outras atividades. É a possibilidade de estruturar sistemas que trabalham para você, em vez de depender exclusivamente do seu esforço físico. Eu mesmo demorei a entender isso. Cresci acreditando que, para ganhar mais, eu teria que ser mais inteligente ou mais estudado. Mas quando percebi que algumas das pessoas mais ricas não eram as mais brilhantes, percebi que a questão era outra, muito mais profunda. Eu já ganhava mais de $1 milhão por ano, quando finalmente parei para refletir sobre tudo e percebi que, sem me dar conta, havia caído no modelo 3. Não era nenhum gênio, não tinha formação acadêmica sofisticada, mas aprendi a multiplicar minha renda criando diversas fontes de ganho que funcionavam simultaneamente. Agora, pense na sua vida. Você já se perguntou por que continua dependendo de um único salário, de um único cliente, de uma única fonte de receita? É como ter apenas uma torneira para encher um reservatório enorme. Se essa torneira fechar, você fica na seca. Mas imagine ter 5, 10 ou 20 torneiras abertas ao mesmo tempo. Algumas jorram mais água, outras menos, mas todas contribuem para encher seu reservatório. Esse é o poder de ter múltiplas fontes de renda. O mais interessante é que nunca foi tão fácil construir essas fontes como hoje. Com a internet, os recursos digitais e as oportunidades globais de negócios,
Qualquer pessoa pode estruturar sistemas que geram dinheiro sem precisar estar presente o tempo todo. Isso não significa que seja fácil ou rápido, mas significa que é possível para quem está disposto a aprender. Quando penso no modelo 1, vejo pessoas presas no mesmo ciclo vicioso. Acordam cedo, trabalham o dia inteiro, voltam exaustas e, no fim do mês, ainda sentem que não foi o suficiente. O modelo 2 exige conhecimento especializado que muitos não possuem. Mas o modelo 3 é onde a verdadeira liberdade financeira começa. Ele exige visão, exige disciplina, mas não depende de tempo limitado ou de grandes fortunas para começar. Depende apenas de uma mudança de mentalidade, de entender que você não precisa se conformar com apenas uma fonte de renda. E eu faço uma pergunta direta. O que aconteceria se você criasse apenas uma nova fonte de renda, mesmo que pequena, além do que já faz hoje? Imagine 300, 500, $1.000 a mais entrando na sua conta todos os meses sem precisar trabalhar mais horas. Quanto isso mudaria sua vida? Agora imagine multiplicar isso por várias fontes. É assim que você dá o primeiro passo para transformar seu salário anual em um salário mensal. Não é mágica, não é sorte, é apenas o uso correto de uma estratégia que quase ninguém conhece, mas que todos os que prosperam aplicam. Os verdadeiramente ricos nunca dependem de uma única fonte de renda. Isso não é coincidência, é padrão. Eles sabem que, quando você se apoia em apenas um fluxo de entrada, está vulnerável, pois basta um corte, uma crise, uma demissão ou qualquer imprevisto para que todo o seu sustento desapareça. Agora, quando você tem várias fontes trabalhando simultaneamente, a segurança se multiplica e o crescimento se torna inevitável. E é importante entender que múltiplas fontes de renda não significam múltiplos empregos. Ter 2 ou 3 empregos ao mesmo tempo só aumenta o cansaço e limita ainda mais sua vida, pois continua sendo a mesma troca de tempo por dinheiro. O segredo está em criar sistemas independentes que continuam funcionando mesmo quando você não está presente. Pense em como seria ter uma renda extra de $500 caindo na sua conta todo mês. Para algumas pessoas, isso já significaria quitar uma dívida, comprar alimentos de melhor qualidade, investir em educação ou simplesmente respirar aliviadas no fim do mês. Agora imagine se, em vez de uma, você tivesse 5 dessas fontes. Estamos falando de $2.500 a mais todos os meses, sem o mesmo esforço físico que já te esgota hoje. E se com o tempo, uma dessas fontes crescesse a ponto de gerar não 500, mas $3.000 sozinha, sua vida mudaria completamente. Esse é o poder da diversificação da renda. Eu me lembro claramente de quando comecei a estruturar isso na minha própria vida. Eu tinha meu primeiro negócio, mas não demorou para perceber que não podia colocar todas as minhas esperanças em apenas uma atividade. Então, passei a criar outras formas de gerar dinheiro. Algumas pequenas, outras maiores, mas todas importantes. Com o tempo, percebi que não era necessário que cada uma delas fosse gigantesca. Algumas rendiam pouco, outras muito, mas todas juntas formavam um fluxo constante que nunca parava de crescer. Era como ter vários rios correndo para o mesmo mar. A beleza desse conceito é que hoje ele está ao alcance de qualquer pessoa. A internet abriu um universo de possibilidades. Você pode estruturar negócios digitais, investir em modelos escaláveis, criar produtos que funcionam sozinhos, participar de redes que permitem expansão global. O que antes parecia privilégio de grandes empresários, agora pode ser feito do conforto do seu sofá, desde que você tenha disciplina e visão. Não é sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar de forma inteligente. E aqui está uma questão que você precisa se fazer. Por que você continua dependendo apenas de uma fonte de renda? O que te impede de abrir novas portas? O medo do fracasso? A crença de que não vai dar certo? Ou a ideia de que só pessoas especiais conseguem? Todas essas são desculpas que alimentam o mesmo ciclo de limitação. A verdade é que qualquer pessoa pode dar o primeiro passo, mesmo que seja pequeno. Talvez você comece criando algo simples,
algo que traga apenas algumas dezenas de dólares por mês. Mas essa pequena fonte é o início de uma rede que pode mudar sua vida inteira. É assim que pessoas comuns constroem fortunas. Não é tentando fazer um único salário mágico explodir da noite para o dia, mas sim acumulando várias fontes que, juntas, constroem estabilidade e liberdade financeira. E quando você percebe que, mesmo enquanto dorme, há dinheiro entrando, algo muda dentro de você. Você começa a entender que o dinheiro não precisa ser um inimigo que escapa das suas mãos, mas pode se tornar um aliado constante, vindo de lugares que antes você nem imaginava. Esse é o jogo dos ricos. Não porque eles nasceram diferentes, mas porque decidiram pensar diferente. Eles entenderam que diversificar é sinônimo de liberdade. Você pode continuar confiando em apenas uma única renda e torcer para que ela dure, ou pode começar agora a plantar novas sementes que em pouco tempo se transformarão em árvores, dando frutos sem parar. E quando você começar a colher, vai perceber que nunca mais aceitará viver preso a apenas uma fonte de renda. O mundo em que vivemos hoje não é o mesmo de 20, 30 ou 50 anos atrás. As mudanças estão acontecendo em uma velocidade assustadora e quem insiste em se agarrar às velhas crenças está ficando para trás sem perceber. Alvin Toffler dizia que os analfabetos do século XXI não seriam os que não sabem ler e escrever, mas os que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Essa frase me marcou profundamente, porque eu mesmo precisei me desfazer de tudo o que acreditava sobre dinheiro, trabalho e sucesso para poder crescer. A verdade é que aquilo que funcionava no passado, muitas vezes, não serve mais para o presente e quase nunca para o futuro. Pense por um instante, quantas pessoas você conhece que ainda acreditam que a única forma de garantir segurança financeira é ter um emprego fixo, trabalhar 40 anos, se aposentar e viver do que o governo oferece? Essa mentalidade foi vendida como verdade absoluta por décadas, mas hoje é uma das maiores armadilhas. O mercado de trabalho mudou, a tecnologia mudou, a economia mudou, mas muita gente continua tentando se encaixar em um modelo que já não existe. É como insistir em usar um mapa antigo para caminhar em uma cidade completamente transformada. Eu precisei encarar isso na pele. Durante muito tempo, acreditei que se eu me esforçasse mais, se desse tudo de mim no trabalho, a vida mudaria. Mas o esforço por si só não é suficiente quando a direção está errada. Foi duro perceber que eu estava seguindo por um caminho que não me levaria aonde eu queria chegar. E talvez você esteja vivendo a mesma realidade agora, trabalhando cada vez mais e ainda assim se sentindo preso. As estatísticas mostram algo revelador. Mais de 70% das pessoas admitem não estarem satisfeitas com a própria vida financeira. Elas carregam o peso das dívidas, o medo de não conseguir manter o padrão mínimo de vida e a sensação constante de que o dinheiro nunca é suficiente. Esse número não revela apenas uma falha individual, mas sim coletiva, porque milhões ainda se apoiam em velhos conceitos que já não funcionam. E a grande pergunta é: até quando você vai continuar tentando resolver problemas novos com soluções antigas? Quando você entende que o mundo encolheu, que as fronteiras se abriram e que hoje é possível fazer negócios em escala global sem sair de casa, algo muda na sua mente. Eu mesmo passei a enxergar oportunidades em lugares que antes nem considerava. A internet tornou possível criar conexões, produtos, serviços e fontes de renda que atingem pessoas em qualquer parte do planeta. Essa é a nova realidade. Mas a maioria ainda vive como se estivesse presa em uma pequena aldeia, limitada a um único espaço e a um único tipo de recurso. Essa resistência em mudar é movida pelo medo. O medo de perder o pouco que se tem, o medo de falhar, o medo de parecer ingênuo. Só que, ironicamente, é justamente esse medo que mantém tantos no mesmo lugar. Você já percebeu como a insegurança muitas vezes faz você se apegar ao que é desconfortável apenas por ser familiar? Quantas pessoas permanecem em empregos que odeiam porque acreditam que não têm escolha? Quantas continuam repetindo hábitos que não trazem resultado porque se convenceram de que não sabem fazer diferente?
Foi apenas quando decidi desaprender que comecei a viver de verdade. Eu precisei abrir mão da crença de que dinheiro só vinha com esforço físico. Precisei abandonar a ideia de que segurança estava em um único emprego. Precisei questionar tudo o que me ensinaram sobre riqueza. E cada vez que eu desaprendia uma velha crença, eu aprendia uma nova habilidade. Esse processo não foi apenas transformador financeiramente, foi libertador emocionalmente. Porque a maior prisão não é a falta de dinheiro, é a crença de que você não pode mudar. O mundo está diferente e continuará mudando ainda mais rápido. A questão não é se você quer ou não participar dessas mudanças, é que você já está dentro delas. A única escolha que você tem é se vai se adaptar ou resistir. Se resistir, vai se sentir cada vez mais sufocado, preso em um cenário que não acompanha suas necessidades. Mas se decidir se adaptar, se abrir para aprender o novo e deixar para trás o que não serve mais, vai descobrir que há mais oportunidades hoje do que em qualquer outra época da história. Essa é a realidade que poucos aceitam. Não é o mundo que precisa parar de mudar para você se sentir seguro. É você que precisa mudar junto com ele para conquistar a liberdade que deseja. O que você precisa guardar de tudo o que compartilhei aqui é que a verdadeira mudança acontece quando você decide assumir o controle da sua mente e das suas fontes de renda. Não é sobre trabalhar mais duro, mas sobre trabalhar de maneira diferente, criando novas possibilidades e permitindo que o dinheiro flua de várias direções ao mesmo tempo. Esse é o ponto que pode transformar completamente a sua vida. E se você está sentindo que esse conteúdo fez sentido para você, então saiba que o próximo passo já está à sua frente. O próximo vídeo que está aparecendo aí na tela vai te levar a subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria. E se comprometer com ele vai te tornar pelo menos 1% melhor do que você é agora. Obrigado por estar aqui comigo hoje e saiba que eu vou estar te esperando no próximo vídeo.